Nós já estamos no ar ao vivo com mais uma edição do programa Roda de Entrevista aqui na TV Brasil Central. E hoje nós recebemos um convidado internacional. É o escritor belga Luc Van, que atua na área de ecologia. Ele está em Goiânia para lançar um livro e a gente já agradece a sua presença, por estar aqui conosco no estúdio. Muito boa noite, Luc. Boa noite. E também para me ajudar no debate de hoje à noite, dois jornalistas que cobrem bastante essa área do meio ambiente. O Emerson Krank, da Rádio Brasil Central. Boa noite, Emerson. Boa noite, Carla. E também o meu xará, Carlos Pereira, que é do jornal Cerrado em Rede, assessor de comunicação também, do SEDAC, Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Cerrado. Boa noite, Pereira. Boa noite. Luc, eu queria que você me emprestasse o livro, deixa eu mostrar aqui para o nosso telespectador, Oásis, Força Planetária para uma Nova Primavera. Goiânia é a quarta cidade a receber o lançamento aqui no Brasil. Fala um pouquinho para a gente desse livro. Sim, faço cada ano um roteiro no Brasil e visito muitas iniciativas, muitos oásis no Brasil, de criatividade dos brasileiros. E tem muitos oásis também no deserto, por exemplo, desertos de soja, desertos de cana-de-açúcar. Por exemplo, eu vou falar na Universidade de Araras, perto de São Paulo, e lá é um deserto de cana-de-açúcar, e no centro é uma universidade para a formação de professores de agroecologia. Então, poderia dizer que visito muitos lugares no Brasil onde brasileiros e movimentos do Brasil praticam as alternativas para a agricultura, a agroecologia. Ou seja, nós belgas podemos, os europeus podem aprender muito dos brasileiros, mas tem também este deserto. Então, esta ideia do deserto é da Hannah Arendt, um filósofo, e peguei esta ideia dela. É um deserto, é uma metáfora, mas é também realidade. Eu dei uma folheada no livro, então o Oásis é o seguinte, são as comunidades, a agricultura orgânica, ou seja, esse tipo de situação em contraponto à grande produção, ao agronegócio, às queimadas. Como é que você está vendo isso no Brasil? O senhor que já está aqui há bastante tempo, me parece, desde 2003, né, que o senhor vem trabalhando na Federação da Agricultura lá como consultor do Sul. Como é que o senhor está vendo essa situação no Brasil hoje da agricultura familiar? Sim, não é fácil, porque justamente o MDA é terminando, Foi acho. extinto. E temos agora, você tem agora o Ministro da Agricultura, que é o mais grande socicultor do mundo, Blairo Maggi. Então, tenho um pouco medo, não sei que você tem medo, mas muito medo. Este 4 milhões de famílias na agricultura familiar, é importante de sustentar eles, e não é fácil. É também não fácil na Europa. Eu saí de Bruxelas e vi lá um semanal, como um artigo no capa do semanal, sobre o suicídio de agricultores na França. Então, não é só na Índia, tem muitos agricultores na Índia, mas também na Europa tem muitos agricultores sem esperança, porque os preços são muito baixos, porque todos os agricultores no mundo são obrigados a concorrer contra os outros. E também no Brasil, acho que tem muitos problemas, mas tem também ainda muita esperança e muita força planetária para mudar o rumo. Pois é, nesse livro, por exemplo, só para concluir assim, essa parte do livro, a questão dos oásis. Onde o senhor percebeu no Brasil que tem assim uma resistência mais forte da agricultura familiar? A gente tem aqui a experiência do Cerrado, por exemplo, que o agronegócio vem acabando com o Cerrado. Essa situação em outros biomas está acontecendo também, ou seja, a agroecologia, a agricultura familiar, a agricultura orgânica não consegue se expandir em detrimento do agronegócio? É uma luta, é uma tensão, mas eu trabalhei um pouco no Sul, nos 3 estados do Sul, e lá eles têm muitas conquistas. Por exemplo, tem muitas feiras nas cidades. Por exemplo, na Curitiba, cada domingo é uma grande feira da agroecologia, com muitas pessoas, curitibanos, que visitam. Também
no campo, não só nas cidades, tem muitas iniciativas. Nossa filmagem é sobre oásis perto de Brasília, também aqui tem muitas iniciativas. Luke, os dois, com esse livro, mas o livro anterior seu também, o título eu acho muito interessante, gosto dos títulos do seu livro, Oásis, Força Planetária, Nova Primavera. O seu livro anterior, Legal, Otimismo, Esperança, você consegue ver isso no futuro em que o mundo, o Brasil, o mundo caminha, né? Que é também um processo de degradação, né, dos biomas? Você consegue, e você caminha muito pelo mundo, pelo Brasil, pelo mundo, você consegue ver essa esperança? Sim, eu sou pessimista. Então, este livro legal tem subtítulo Otimismo, Realidade e Esperança. Para mim, é uma grande diferença entre esperança e otimismo. Podemos haver, por exemplo, otimismo tecnológico, vamos resolver os problemas com ainda mais tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia, mas precisamos uma esperança que é mais profundo. Sim, tenho esperança quando vejo estes movimentos sociais no Brasil, movimentos nos outros países, vejo esta expansão de formação de agroecologia. Eu vou para diferentes IFETs, institutos federais, onde eles têm cursos de agroecologia. Muitos jovens querem estudar, mas meu pessimismo é um pouco dinâmico, planetária, que você não pode mudar, eu também não. A Ásia é copiando o estilo de viver dos europeus. Quer dizer que quando um povo tem mais poder econômico, vai comer mais carne. Eu não sou vegetariano, mas sempre escrevo e falo sobre o problema do alto consumo de carne. Por exemplo, os chineses são 20% da população do mundo, mas só têm 6% da terra arável do mundo e 6% da água doce do mundo. Então, quando eles mudam de estilo de viver, e eles mudam muito rápido, a metade do consumo de carne de suíno está agora na China, não está aqui, não está na Europa. Então, você vai sentir imediatamente no Brasil, na África, os chineses compram muito soja agora, porque tem estes suínos. E, então, até no Goiás, no sul de Goiás, tem só 5% do cerrado virgem. O Nordeste era ainda 80%, mas tem um contrato entre o governo de Goiás e os chineses plantar a soja até 2018 aqui em Goiás, no Nordeste. Então, faz-me pessimista, porque esta dinâmica de comer mais carne, e não só esta carne, mas também os oceanos são vazios, a aquacultura explodiu nos últimos 15 anos, eles também comem soja e comem farelo de peixe. Então precisa, quando vamos democratizar e globalizar este consumo alto de proteínas animais, precisamos 3 ou 4 planetas, e temos só um planeta. Esse é um pouco meio pessimismo. Então, acho um dos desafios do século XXI é como vamos nos relacionar com as proteínas. Proteínas mais das plantas, mais direta consumo, e não via o bicho. Dentro disso que você está falando, a crise é o mecanismo que vai nos educar? As crises, todas as crises, ambiental, social, econômica? Eu acho, sim. Falando sobre esta carne, podemos, nesta crise, pensar de ser mais criativo no nosso consumo, de diminuir esta única maneira de comer e de pensar mais sobre consumo mais sustentável. Também quando você tem menos poder econômico,
tem que fazer escolhas e, por exemplo, comer menos carne, mas não sei, vai acontecer. Podem ser mudanças que vão se tornar perenes, vão se tornar permanentes. O que o senhor acha? Sim, que mudanças sempre. Eu vou dar um exemplo, igual, por exemplo, nós comemos verduras e legumes e que nós exigimos que elas sejam ofertadas praticamente todos os meses do ano. E a gente sabe que no meio natural, esses produtos, eles têm a época do ano para estar disponível. Só que o nosso modelo de produção força para que o alimento cresça em condições não naturais. Mas nós temos, por outro lado, vegetais aqui mesmo no Cerrado, aqui mesmo em Goiás, que nós não conhecemos como alimentação. Eu digo assim, nós não conhecemos do modo geral, né? Mas que são conhecidos já desse pessoal que faz parte dessa nova agricultura, né? Eu vou citar um nome aqui, deixa eu me lembrar aqui, o peixinho, que é uma folhagem, e recebe esse nome porque tem uma forma de um peixinho, ela é um vegetal, ela é uma folha aveludada e serve e você come como salada. Você tem você tem o Ora Pronobis também. Tem então, muita assim, proteína, muitíssima proteína. É de assustar as pesquisas que indicam o quanto de proteína tem essas vagens, essas folhagens que não são conhecidas de nós, embora nasçam aqui no Cerrado. São alternativas, Emerson, a gente vai voltar nelas no próximo bloco com um comentário também do Luque. Fique com a gente que a gente vai para um rápido intervalo, mas é rapidinho.